Vai entrar. Isso, tá ok. Pastora, fica à vontade. Fica à vontade. É um prazer enorme estar aqui, né? Meu coração arde. Eu confesso a vocês assim que tudo hoje, né, que a gente pode dar de mais precioso é o nosso tempo. Hoje eu confesso que está bem corrido esse mês, na verdade, e o dia que mais é corrido, de fato, é o domingo, né? Mas eu estou aqui com meu coração aberto porque eu sei o quanto intercessores, né, e missionários sofrem pelo desconhecimento bélico de batalha espiritual, porque eu já fui a campo, e eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é a gente estar ali com boa vontade, com o coração disposto, mas estar perdido e ser derrotado porque nos falta conhecimento. E muitas das vezes a gente não entendeu o que está acontecendo. Então, antes de tudo, eu vou ensinar vocês, né, a fazer uma oração, tá certo? Então, nós vamos orar para você entender antes e depois de você começar a tratar de um assunto bélico. Shalom, shalom. A palavra shalom, ela é muito importante porque ela não é só paz, mas ela é paz em sua plenitude. E antes da gente falar sobre batalha espiritual, é sempre importante a gente saber adentrar e sair de um campo de batalha. E às vezes, quando a gente vai aprender sobre batalha espiritual, a gente não entende depois, sabe, que você fica um pouco estranho, dependendo do nível de conhecimento que você adquiriu ali, do nível que Deus quer que você chegue, e muitas pessoas às vezes ficam até mesmo com medo, quando não deveriam estar. Na verdade, é apenas a falta do conhecimento que acaba destruindo a gente, ou deixando a gente desavisado aí para algumas situações que podem ocorrer, como em toda guerra. Então, a gente não deve se preocupar. A nossa luta não é contra carne nem sangue. E nós somos filhos do general da guerra. Nós somos filhos do Senhor dos Exércitos. Mas nós devemos fazer uma oração que nos proteja para entender e aprender sobre guerra. E uma oração para sair desse campo que nós entramos. Porque nós estamos adentrando num ambiente espiritual diferente. Então, vamos aprender. Quando você adentra num campo desse, você, quando vai para uma guerra, você tem que entender que existem situações ali dentro que você precisa se preparar. Revestimento de poder. Você precisa de armas, armaduras específicas. Então, se existe um exército que foi treinado a vida toda para lutar em uma região muito fria, um exército na Rússia, por exemplo, se ele vai fazer uma guerra em um local muito quente, ele sabe que o tipo de arma e de preparação física é outro. E é por isso que, às vezes, você está entrando para receber um determinado conhecimento e um treinamento que você não sabe se tem estrutura física para suportar aquilo. E que você está ali dentro. Jesus, certa vez, falou o seguinte: olha, tem muita coisa que eu gostaria de ensinar a vocês, mas hoje vocês não suportam. O que ele estava dizendo? Era só um conhecimento, não é? Errado. Conhecimento é poder. Conhecimento, você acessa coisas que são armas e armaduras específicas para você suportar situações. Então, nós precisamos orar. Para quê? Para que quando você adentra num culto, num curso, numa aula, num treinamento, você suporte do início ao fim. E você entenda o que está acontecendo, para você resistir. Porque você já viu, às vezes, você entrou num lugar onde tudo é muito novo para você, você falou, puxa, eu sei que essa pessoa é uma bênção, mas eu não consegui entender nada. Que Deus me ajude. Por quê? Não orou no início. Você repare todas as cartas de Paulo, antes dele revelar algo muito grande, ele começa orando, pedindo por isso. Eu oro que o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, derrame do espírito de revelação, espírito de conhecimento, para que seja revelado todo o mistério.
que revistam vocês com isso, 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 isso. E aí ele começa a falar, aquilo é uma oração de guerra. Paulo era um homem que entendia de estratégia bélica. Bélica. Muito bem. Então, nós vamos aprender a fazer essa oração agora. E eu quero que você preste atenção no que eu vou fazer antes e depois, porque isso tem que fazer parte da tua vida a partir de agora. Começou a ensinar algo, você sempre vai orar assim. Mas aqui, como é um treinamento, eu estou ensinando vocês o que eu vou fazer. Mas em todos os treinamentos ou em algum curso, né? Normalmente, quando eu chego para pregar em algum lugar, eu faço essa oração e eu não vou explicar por que eu estou fazendo, eu só faço. Assim como Paulo não explicava. Mas para você, eu estou fazendo isso porque você não está sendo simplesmente treinado para esse conhecimento. Você está sendo treinado para passar esse conhecimento adiante. E você está sendo treinado como alguém que vai carregar uma unção daqui. É diferente. Então, nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nesta hora, que toda a barreira de mente seja derrubada. Nós não recebemos armas carnais, mas espirituais, poderosas em Cristo Jesus, para derrubar fortalezas. Tomamos posse da nossa armadura. Se há alguma rachadura, se porventura estamos desprovidos de alguma armadura espiritual, nós pedimos que o Senhor nos perdoe nessa hora. Nós pedimos que nos convença, nos mostre as nossas fraquezas para que confessemos a Ti. Não adianta tomarmos o cinturão da verdade se mentimos. Não adianta tomarmos da couraça da justiça se estamos andando em injustiça. Pai, ajuda-nos a tomar agora o Teu caminho, que é reto. Olha para o nosso coração, como diz em Salmo 119. 139, sonda o nosso coração, vê se a nós algum mal nos conduza para o caminho eterno. Como diz em Salmo 17, se nós erramos sem perceber, só o Teu Espírito pode nos mostrar sobre os erros ocultos. Perdoa-nos também por aquilo que nem sabemos que erramos. Não queremos adentrar uma região espiritual e sermos atacados, Deus, sem conhecimento. Pai, revista-nos do Teu poder, proteja-nos nessa região, perdoa os nossos pecados. Olha para nós, que o Teu Espírito de revelação, conhecimento e poder esteja sobre a nossa vida. Que nesta hora, ninguém que entrou aqui saia sem o conhecimento. E que a semente que vai ser implantada aqui germine em 30, 60 e 100. Que ninguém saia daqui sem germinar, sem frutificar. Nós repreendemos, Pai, o corvo de estrada que rouba a semente antes dela chegar ao destino. Nós repreendemos os espinhos que sufocam a semente para que ela não continue a crescer. Nós repreendemos as pedras que também sufocam para que a raiz delas não se aprofundem. Nós declaramos que toda palavra lançada germinará 30, 60 e 100. Pai, nesta hora, revista-nos com as armaduras, armas, anjos, carros, carruagens e tudo quanto mais for necessário para este tipo de campo de batalha, para que não perdamos a guerra por falta de conhecimento. Ajuda-nos, em nome de Jesus, e fortaleça-nos na força do Teu poder. Tomamos o nosso capacete, tomamos o capacete da salvação, tomamos, Pai, o nosso escudo da fé para apagarmos agora os dardos inflamados de Satanás. Tomamos, Pai, o nosso escudo da justiça, nossa couraça da justiça. Tomamos o nosso cinturão da verdade nesta hora. Tomamos, Pai, nesta hora, a nossa sandália.
sandália do evangelho da paz para que andemos em paz. Tomamos também a nossa espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra, que corta agora a nossa alma dos espíritos malignos que podem tentar atormentá-la. Assim como está escrito em Hebreus 4:12, espírito em letra minúscula, para separar alma do espírito. Pai, nesta hora, nós tomamos posse de toda a arma necessária e armadura para resistir ao diabo e que ele fuja de nós. Ele pode ter vindo por um caminho, mas fugirá por 7. Coloca-nos na sua redoma protetora, Pai, que nos esconda e que não sejamos farejados e que aprendamos tudo quanto necessário, os anjos específicos dos segredos e mistérios do conhecimento de Jesus Cristo nos sejam revelados agora e que estejam aqui ministrando, porque eles são ministradores, espíritos ministradores, conservos da igreja. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Agora estamos revestidos e prontos. É claro que uma oração dessa não demora tanto tempo. Eu faço ela muito rápida, de tal forma que a gente entenda. Eu fiz assim para que você aprenda. E que algumas vezes você vai precisar fazer uma oração tão completa quanto essa. Às vezes Deus vai te acrescentar outras coisas. Mas você não pode falar de guerra, tratar de guerra, sem pedir as armas certas para aquele tipo específico. Por exemplo, eu estava há pouco, conversando aí com o líder de vocês, e ele estava me falando de uma viagem missionária em um determinado lugar. Na hora de orar, qual é a oração? Lá tem anjos específicos, mas tem principados específicos. Então, como que a gente tem que interceder? Que tipo de principado tem lá? Qual é o domínio? Qual é a região de domínio que tem lá? Como nós vamos orar? Quais armas a gente vai pedir? Qual revestimento ele precisa para entrar naquele lugar? Quais cartas ele precisa para entrar? Gente, isso é totalmente territorial. Espíritos malignos são territoriais. Por isso que Daniel, jejuando por 21 dias, quando o anjo chegou para ele e falou, olha, eu fiquei retido por 21 dias pelo príncipe da Pérsia. Eles são territoriais. Então, quando você vai para algum lugar, principalmente sabendo que Deus te mandou, às vezes é uma mudança. Deus me mandou ir para tal lugar. Ali Deus vai te revelar, olha, o espírito que impera ali é da incredulidade. Às vezes é o quê? São pessoas, você vai para um lugar em que as pessoas são muito ricas, mas são vazias, são incrédulas. Às vezes você vai para um lugar em que as pessoas têm um espírito de miséria muito grande, são aquela malandragem impera, e que entra muito dinheiro, mas sai muito dinheiro. Sabe? Gente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Satanás, a moeda de troca dele é sangue e dinheiro. É por isso que vocês veem as pessoas que vão fazer, por exemplo, obras de feitiçaria, Vocês veem essas entidades pedindo coisas novas, porque a pessoa tem que ofertar. Eles copiam tudo de Deus. O diabo só conhece o reino dos céus. Ele pega o que Deus faz e deturpa. Não tem nada novo debaixo do céu. Ele não tem condições de criar nada. E você, como intercessor, você é um guerreiro e precisa entender do mundo espiritual de acordo com a Bíblia. Entender que é território. Vocês que estão em outro território têm que entender sobre espíritos territorialistas. É necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui foi que, primeiro, antes da gente aprender uma coisa, uma revelação muito potente da parte de Deus, devemos orar por isso.
Devemos orar pedindo ao Senhor que nos capacite para isso. Se tem alguma armadura, algum revestimento que a gente ainda não tem, a gente deve pedir para Deus para que nos dê esse revestimento, para que a gente absorva esse conhecimento. Segunda coisa, a gente deve orar pedindo a Deus para que toda barreira de mente seja quebrada. Terceira coisa que a gente vai fazer agora. Pai, eu levo cativo todo pensamento, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Jesus ao conhecimento de Cristo Jesus. E aí você vai começar a falar e você vai ver que as coisas vão funcionar diferentes. Aí você tem que entender. Nós vamos aprender 7 princípios de guerra, de batalha nos ares espirituais. Porque você foi chamado para batalhar nas regiões celestes, não na terra. E existem 7 princípios espirituais que a gente vai aprender hoje. O teu nível bélico sobre batalha espiritual a partir de agora vai ser considerado, né, diferenciado, porque você vai aprender esses 7 passos. O passo número 1, você vai entender o território, o campo de batalha que você está lutando. Por exemplo, você está lutando, né, dentro de uma região ou por uma causa. Isso é um campo de batalha. O que é um campo de batalha? É um local onde você luta. E você entender isso é fundamental. Por quê? Porque os espíritos malignos, principados, eles são territorialistas. Príncipe de onde? Principado de qual reino? Então, existem espíritos que atacam crianças, mas Moloque, por exemplo, né, ele atua nos abortos, ele pedia primogênitos na Bíblia, não é verdade? Agora, a gente sabe que existem principados, né, como a deusa de Jezebel, chamada Aserá, deusa da lua. Ela atuava muito na depravação sexual, contra a família, na inversão de valores e de papéis, junto, inclusive, com Baal, né? Que é um dos nomes de Moloque, de fato. Muitas das vezes, Baal ele é chamado, em algumas, na contextualização ali da Bíblia, você vê que está se referindo a Marduk, né? Que na Grécia, por exemplo, é chamado de Zeus, citado em Atos 14:12, e em alguns contextos você vê, por exemplo, que Baal está se referindo a Moloque, né? Que em Roma é chamado de Saturno, por exemplo, né? O mesmo, várias culturas, vários nomes, mas o mesmo espírito, só para confundir você. Por que eles têm vários nomes, Eline? Porque eles só conhecem o reino de Deus, e Deus tem vários nomes. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Os nomes contam o que ele faz e o que ele é. O Senhor se revela como Adonai Nissi, Adonai Jireh, e eles vão imitando isso. E também tem a língua, o próprio idioma também vai limitando, né? E vai definindo esses nomes. Mas a gente vê pelo que cada uma dessas entidades fazem, né? Que está se referindo ao mesmo principado, a mesma entidade. Basta você observar. E como a gente observa isso? Estudando a Bíblia e estudando o povo. Por quê, pessoal? Porque muitas das vezes a gente falha muito nisso daí. Quando a gente vai estudar sobre um determinado principado que é citado nas Escrituras, às vezes as pessoas vão para livros, não que você não tenha que ir, tá? Mas às vezes as pessoas vão para livros, para sites, quando na realidade você tem que esgotar primeiro a Bíblia. Por quê? Ali está a verdade. E Deus já te deu todas as referências. Quer ver uma coisa? Como você sabe as características de um determinado principado? O que ele faz? Olhe para o povo. Olhe para o povo que o adora. Por exemplo, o Senhor fala, olha, eu vou destruir os moabitas. E o seu nojento Deus, Moloque. Estude os moabitas.
e você saberá quem é Moloque. Amonitas, você descobrirá. Por quê? O Senhor falou. Jesus falou assim, olha, eu oro para que eles sejam um, como eu sou, assim como meu Pai, para que o mundo reconheça que o Senhor me enviou. Como o mundo vai reconhecer que Jesus é filho de Deus? Através do povo dele. Como que você entende quem é o principado Moloque? Através do povo que o adora. Na Bíblia está dizendo, são códigos. Jesus deixou tudo ali, mas o Espírito Santo nos ajuda a entender. Então o Senhor fale, por exemplo, ali mesmo na própria palavra, no livro de Oséias, está escrito, ó, eu estou destruindo Moabe por causa disso. Moabe, ele fez isso, isso e isso. Moabe, ele foi cruel e cometeu tais pecados. Aí ele fala, os amorreus já cometeram tais pecados. Judá, porque tem principado que ataca Judá. Israel, tem principados que atacam Israel. Eles cometeram tais pecados. Você vê direitinho a atuação de cada um desses principados territorialistas que vão atuar nos ares. Basta olhar para o povo que o adorou e para o povo que caiu. Esses principados atuam através da carne e sangue. Mas você não deve cair nessa. Você olha para a atuação deles e não cai achando que é a carne e sangue que está te atacando. Tem alguma coisa atrás deles. Por isso o Senhor fala, olha, cuidado, a tua luta não é contra carne e sangue, não. Quem está agindo através deles, está lá nas regiões celestes fazendo isso. Então, o número 1, entenda o campo de batalha. O campo de batalha é pelos teus filhos. O campo de batalha é para você ganhar uma determinada região. Eita, o povo aqui está animado. O campo de batalha é para você ganhar determinada região. Você é missionário, você é um líder, você é um pastor. Que campo de batalha você está enfrentando? É pelo teu casamento? Que campo de batalha é? A partir disso, você descobre o passo número 2, que é o quê? Entender qual é o inimigo que você está enfrentando. Quem vai se levantar contra você? Se o campo de batalha que você quer ganhar é a restituição do teu casamento, se prepare para guerrear nas regiões celestes contra tais e tais principados. Qual era o campo de batalha que Daniel estava enfrentando? Ele tinha descoberto, estudando os manuscritos de Jeremias, que eles iam ficar ali naquele cativeiro babilônico por 70 anos, depois eles tinham que sair. E aquele reino medo-persa dominava aquilo tudo ali. E ele estava guerreando contra o príncipe da Pérsia, que liderava sobre os outros dois, Babilônia e Medo. Era o cabeça. A partir do tipo de campo que você está, eu estou guerreando pelo quê? Você descobre que tipo de inimigo que atua nisso. Aonde? Comendo a palavra de Deus. Ela é alimento. Almoçando, jantando. Almoçando, jantando, tomando café. Almoçando, jantando, tomando café. Não tem outra alternativa para nós. É Bíblia. Só ali tem... Gente, tem tudo ali, tá certinho. Tudo ali. Pega o livro de Oséias, que delícia. Gente, dá água na boca. De tanta informação boa. É comida. A palavra é alimento. De fato, eu tenho um mistério com Deus, de verdade. Às vezes eu penso algumas coisas que estão na Bíblia, de verdade, me dá água na boca como se fosse comida. Agora deu. E não é porque eu estou falando com você. É de fato acontece. E eu tenho vontade de comer a Bíblia. Eu não tenho fome no meu estômago. Eu tenho fome desse conhecimento. E aí eu começo a ler, é isso que eles fazem, deixa eu ver quem era o Deus deles. Então eles são cruéis. Então quando eu vejo, por exemplo, tem alguém me atacando com muito requinte de crueldade. Olha, o meu filho, ele começou a ficar violento do nada. Ele está respondendo muito no âmbito da violência.
Ah, olha, o meu filho, ele está assim, assim, assim. O que está acontecendo? Olha, na minha igreja, as pessoas que eu lidero agora estão com tais comportamentos. Quem é o principado, a potestade que está influenciando ali? É assim, assim, assim. Entende? Então, tudo está na Bíblia. Mas como é que você descobre? Olhando para o povo. O povo que adorava esses deuses. E você descobre como que é, quem que é. Então, às vezes as pessoas falam, Eline, rebelião. Quem pode ser? Olhe para a Bíblia. A Bíblia fala, povo rebelde. Fala de alguns povos específicos que a Bíblia condenava, falando que eles eram muito rebeldes e obstinados, tirando Israel. Você vai descobrir. Descubra o Deus deles. Assim que o Espírito Santo me contou. Ele falou, filha, eu vou te revelar esses principados através dos povos que o servem. Pois eles são invisíveis, mas eles se manifestam de forma visível na carne e no sangue. Entendeu? Então, passo número 2, descubra qual é o principado que você está guerreando. Se a guerra é de filhos, de sementes, por exemplo, segundo a Bíblia, os principados que mais atacam os filhos é Moloque. Ele pediu os filhos mais velhos como sacrifício. E a Será também, deusa da lua, conhecida como a deusa de Jezebel, ela era chamada deusa mãe. Ambos são citados nas escrituras. Passo número 3. Entenda os revestimentos necessários para essa guerra. A Bíblia ensina que a gente tem uma armadura principal, a armadura de Efésios, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, né? A gente tem também a espada, que é a palavra de Deus, e a gente tem o calçado do evangelho da paz. Só que revestimentos de guerra podem ser acoplados a essa armadura. Vocês já viram a armadura de fato que Paulo estava falando? Da época de Paulo, como é que ela era? Vocês já viram, assim, escudos mesmo? E que outro escudo pode ser acoplado a ela? Vocês já viram aqueles... o escudo da fé, por exemplo? Nem estou falando da couraça, aqui está falando da couraça. Escudos da fé que você pode acoplar um outro escudo por cima? É assim que funciona. Eu vou te dar um exemplo. Dependendo do tipo de guerra, você precisa de outro tipo de revestimento, tá? Vamos lá. A gente tem um escudo principal, que é o escudo da fé. Mas se você estiver enfrentando calúnias, por exemplo, no seu trabalho, né, no seu ministério, o que você precisa? Você precisa de um revestimento aí. Você precisa da verdade de Cristo como um escudo acoplado à tua armadura principal. Sabia? A Bíblia fala, a tua verdade é meu escudo, protetor e bróquel. Você precisa de um revestimento. E na hora de orar, é assim que você vai fazer. Pai, em nome de Jesus, eu estou te apresentando aí os caluniadores. Eu entendo que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas eu estou sendo vítima de calúnia. E eu preciso, acoplado à minha armadura, da tua verdade, que me proteja como escudo e bróquel. Acoplado ao escudo da fé. Que venha sobre mim como revestimento espiritual para que eu vença em nome de Jesus. E você vai ver o que vai acontecer. Quando você começar a pedir revestimento, recebereis poder, sereis revestidos de poder. E a palavra fala vários revestimentos nas escrituras, gente. A armadura da luz, fala muitos revestimentos. Você que não prestou atenção ainda. Que você tem uma armadura principal, mas que em vários momentos da tua vida, o Senhor fala que tem o escudo da vitória, sabe? Tem muitos revestimentos que você pode usar. Sabe por quê? Porque, segundo o livro de Jeremias, está dizendo que o Senhor tem um arsenal. Você imagina uma sala de arsenal de guerra à nossa disposição? Eu sei, você pode falar, não, mas está escrito, o Senhor abriu o seu arsenal de guerra. Esse arsenal é do Senhor,
Mas a Bíblia também diz que tudo que é do pai é do filho. Se você é filho dele, você herdou pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. E assim, você tem que entender que, segundo a palavra de Deus, de acordo com o tipo de guerra, você vai precisar de revestimentos para suportar. E esse revestimento você também encontra na palavra. Isso tudo é oração. A oração move tudo. Às vezes você está assim, por que eu estou passando por isso? Você não pediu revestimento. Revestimento. Você tem que entender que Deus fala isso em Efésios 6 mesmo. A gente só não presta atenção. Sabe o que é? Antes dele explicar cada armadura dessa, ele fala para você se fortalecer na força do poder. Se fortalecer, se revestir. Fortalecei-vos na força de meu poder. O que é isso? Existem várias formas de você se fortalecer na força do poder de Deus. Como? Revesti-vos com toda a armadura. Beleza. Mas antes você tem que se fortalecer na força do poder dele. Entendeu? Então ali tem uma chave poderosa, muito grande, e que você tem que aprender a utilizar. Aonde que ela está? Na Bíblia. Como que você tem que fazer? Estudando a Bíblia. Passo número 5. Escolha os seus aliados de guerra. Perdão, eu pulei o número 4. Passo número 4. Conheça as armas certas que você vai usar. Para cada guerra, assim como temos revestimento de poder, existem armas certas. Por exemplo, você já descobriu lá no passo número 2 que Leviatã se levantou contra a tua vida, contra a tua família. Por exemplo, Leviatã, ele se levanta contra a base familiar, contra a estrutura familiar, tudo que é base, né? Por quê? Porque a Bíblia fala, né? O orgulho é o princípio da queda, ele é pai dos orgulhosos. E o princípio da queda, tudo que é fundamento, ele atua. O princípio da queda, o fundamental, é o motivo principal que faz as pessoas caírem. Então, tudo começa por um fundamento. A família é um tipo de fundamento. E Leviatã, ele ataca nessa base. Ele atua nessa base. Né? E quando a gente entende isso, que ele atua nessa base, depois você dá uma lida no livro de Jó, principalmente a partir do capítulo 38, e você vai ver várias atribuições que o Senhor fala que Leviatã faz. Ali fica claro que uma das áreas de atuação dele, assim como vários outros principados, é a família, mas fica muito claro. Ele atua em fundamentos. Fundamento é o quê? Família, ministério, várias coisas, tá? E ele atua na família, para destruir a família, base familiar, tá? Então, vamos lá. A gente entende isso. Você entendeu lá no passo 2 que quem está te destruindo, ou quem está tentando te destruir, é Leviatã. Então, a gente sabe que lá em Salmo 74, a arma usada contra Leviatã é a espada longa, né, e dura do Senhor. Você descobriu, né, que existe um problema de pavor noturno, né? E quem é o principado que atua contra o pavor, atua no pavor noturno, né? É a Será, né, deusa da lua, né? Ou para os acadianos, Lilith, né, pavor noturno, representado também pelas corujas, coruja noturna, inclusive Lilith tem 2 corujas, uma em cada lado dela, né? Como que vence? Está escrito, o Senhor usa sua vassoura de destruição. Retratado em Isaías 14, 23. O Senhor pega a sua vassoura de destruição e varre para longe as corujinhas. Pesadelos, pavor noturno, insônia, ansiedade, depressão, tudo isso. Mas por quê? Você está usando a arma certa contra o inimigo certo. A Bíblia te mostra todo o arsenal de Deus. Ou parte dele. Porque seria impossível. O arsenal de Deus é infinito. Né? É infinito. A Bíblia mesma própria fala, né, que muitos milagres de Jesus nem poderiam ser registrados ali, porque senão não ia ser um livro infinito. Jesus fez muito mais coisa do que está escrito.
né? Então, cada uma dessas coisas, existem armas certas. Tá vendo como é que é perfeito? E aí você vai falar, pai, usa a sua espada grande e longa de destruição, pai. Usa a tua espada grande e dura contra este inimigo, contra Leviatã na minha vida. Você não seja, né, infantil de falar que vai pegar a espada, porque Deus mesmo está falando para Jó. Jó, você não pode pegar um anzol e pescar Leviatã. Eu faço isso. Então é Deus que destrói Leviatã por você. É estudar a Bíblia. Bíblia na cabeça. Está escrito sobre isso. Então, como que você ora? Pai, usa a tua vassoura de destruição, pai. E varra para longe todas as corujinhas, todos os animais desérticos. Você sabia que na Bíblia existia, inclusive, né? Deus mandou destruir esses altares. Tinha altares específicos levantados para os animais desérticos. Isso tinha, tá? Junto com o altar de Baal, era junto, era tudo junto ali, tá? Foi uma das épocas de maior idolatria de Israel. Foi terrível. Então, esses animais desérticos, né, eram comandados por Lilith. Inclusive, fala lá em Isaías 34:14. Inclusive, Isaías 34:14, se você pegar a Bíblia, no original, porque Isaías era judeu, escreveu a Bíblia em hebraico. Em hebraico está escrito o nome Lilith. Só que a tradução de Lilith, né, ela é uma entidade. Então, na Bíblia Ferreira Almeida, atualizada, revisada, se você digitar assim, Lilith, versículo, Isaías 34:14 no Google, você vai encontrar as Bíblias que têm essa versão. Já está registrado com o nome Lilith, né? Mas, se você olhar na tua Bíblia, a maioria vai estar escrito coruja noturna. Porque, de fato, você vê, se você digitar Lilith, a imagem dela, você vai ver que ela tem 2 corujas noturnas aos pés dela. Ela era conhecida como deusa coruja noturna, entendeu? Então, não está errada a tua versão. Você pode pegar esse nome e traduzir como coruja noturna, porque ela era chamada assim, tá? Mas, de fato, é um nome. Então, quando você sabe que é por isso, é o tipo de oração que você tem que fazer. Tudo isso está nas Escrituras. Mas nós, infelizmente, gente, eu e você, que tudo que serve para lá, vem para cá. Né? A gente se farta com o que sai da nossa boca. Isso diz as Escrituras. Então, o que serve para você, serve para mim. Eu tenho que estudar mais a Bíblia. Você tem que estudar mais a Bíblia. Nós precisamos estudar mais. Eu preciso ler mais. Porque quanto mais nós lemos, maior o nível de revelação. Amém? Agora sim, o passo número 5. Escolha corretamente os seus aliados de guerra. Muitos estão perdendo batalhas porque escolhem parceiros de oração errado. Pessoas, às vezes, que não têm autoridade para estar dentro daquela guerra. Tem boa vontade, mas não tem autoridade. Como uma amiga, por exemplo, que está com o casamento destruído, que às vezes está lá, né, com o espírito de Jezebel ainda, lutando contra isso, tá? Que não entende o seu papel dentro de casa, né? E não respeita ainda o marido, vai orar pela tua vida sentimental. Aí você vai pedir para ela orar pelo teu casamento. Vai dar boa? Não vai. Aí você está levando tua luta e a luta dela. Por quê? Porque ela não tem autoridade para estar naquele campo com você. Mas às vezes é uma pessoa super correta financeiramente falando. Aí você está passando para a luta financeira, essa amiga dá para você pedir para orar pelas suas finanças. Por quê? Porque ela tem autoridade nessa área. Então, na hora de você pedir, buscar um parceiro, um aliado de guerra, um aliado de oração, você precisa também contar com o Espírito Santo para ele te revelar quem deve orar com você. Os aliados de guerra são extremamente importantes. E você precisa pedir a Deus para te indicar as pessoas corretas, que têm autoridade naquele lugar para orar com você. Às vezes você vai falar, ué, Eline, mas e se as duas não têm ainda um varão e estão buscando alguém? Então eu não devo orar com ela, já que ela nem tem marido, então não, é diferente. O que você vai ter que buscar? O Espírito Santo?
Não, já passei um alquinho aqui. Silenciar aí Só tem depois que passar um paninho mais... Então, o que que você vai buscar? Ah, Eline, então essa pessoa também não tem, por exemplo, quer ver? Ah, Eline, então como eu faço no caso, se eu estou passando por uma dificuldade financeira, essa outra pessoa também está, ou eu estou buscando um marido, essa pessoa também está, então eu não devo pedir para ela orar por mim, eu não devo entrar em um propósito de oração com ela, é diferente esse caso. O que você tem que buscar e focar, já que é um caso que ela está numa situação similar à sua, é o nível de santidade dela, ou a disposição em entrar numa esfera de santidade com você. Ah, eu estou passando por uma dificuldade financeira, mas eu estou disposta a descobrir e fechar todas as minhas brechas. Ok, essa pessoa serve. Ah, eu estou orando para estar buscando aí um relacionamento, mas essa pessoa se masturba e não está a fim de parar. E nem entende que isso é errado. Ah, é uma forma de eu aguentar até o casamento. Isso é pecado. Não dá para você orar com essa pessoa, porque essa pessoa vai acabar com a tua estrutura bélica, vai acabar, você vai ter que ficar cobrindo um espaço dela, não dá para você orar por ela, com ela, até por ela você poderia, pedindo a Deus para revelar onde, né, se ela quisesse mudar, se ela quisesse, pedindo a Deus para revelar, né, nos pontos que ela precisava mudar, mas não dá para ela entrar numa guerra com você com autoridade, não dá, porque ela não está disposta a crescer em santidade. Então é isso que você tem que olhar. Quando essa pessoa, né, está numa situação assim, puxa, eu tô, Eline, numa situação assim que eu tô tão precisada quanto você. Então essa pessoa não pode ir para a guerra? Talvez possa. Talvez seja uma excelente parceira, mas ela tem que estar disposta a se envolver, buscar santidade. Aí tá tudo bem, ok? Agora, passo número 6, tá? A gente precisa... Peraí, pessoal, deixa eu só confirmar quantos passos a gente já falou. Passo número 1, entender território. Passo número 2, sementes. 3, revestimento. 4, armas certas. 5, aliados de guerra. Ok. Ok. Passo número 6. Pessoal, reparem suas brechas. Eu queria que, se você tivesse oportunidade agora, você pegasse a sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6 é a passagem mais famosa que fala de guerra. E ela explica para nós quais são as armaduras que a gente usa nas regiões celestes e quais são as patentes, né? Quais são os níveis aí que a gente enfrenta nas regiões celestes. São principados, potestades, hostes da maldade, né? E governantes ou dominadores, dependendo da versão. É o mais famoso. Toda vez que a pessoa vai falar de guerra, ela fala de Efésios 6. Isso aí é fato. Só que antes de entrar para a guerra e se fortalecer na força de seu poder, Efésios 6 começa falando de submissão, começa falando de se submeter a autoridades. Então, a gente precisa reparar a nossa brecha, a gente precisa levantar o altar da obediência, a gente precisa levantar os muros da obediência. Em Ezequiel, no livro de Ezequiel, fala sobre isso. Deus fala que o povo não tinha o muro da obediência levantado. Por isso o inimigo viria e destruiria o povo, porque eles não tinham o muro de obediência levantado. O que é o muro da obediência, gente? Ninguém deve entrar numa guerra em rebelião com autoridades. Esse princípio é fundamental para você não ser retaliado. Então, se você está em rebelião com a tua autoridade, com a tua liderança, independente de você estar certo ou errado, deixa que Deus trata com ela, deixa que Deus trata com ele. Deus trata de suas autoridades, acredite. Acredite, Deus trata de suas autoridades.
Ainda que você, se Deus te mandar pedir perdão, não deixe o orgulho te dominar. Não vai para a guerra com essa coisa assim, não, mas eu estou certo. Olha a vida dessa pessoa. Olha, não há nenhuma autoridade que Deus não tenha colocado ou permitido. Deus, se ele estiver errado, se ela estiver errada, Deus vai tirá-la dali. Não se mete nisso. Ore, apenas ore. Entregue essa pessoa na mão de Deus e observe o que Deus vai fazer. Não queira fazer justiça. Não queira se colocar num lugar que você não tem. Não se levante contra seus pais, porque você tem mais conhecimento às vezes. Aprenda a hora de se levantar, porque às vezes Deus vai te colocar na tua casa para confrontar. Quantas vezes Deus colocou seus profetas, né, para confrontar autoridades? Mas saiba que isso é muito diferente de rebelião. Essas autoridades tiveram o quê? Muitas oportunidades. Aí chegou um ponto que Deus falou assim, olha, para eu não trazer juízo sobre elas, eu vou dar uma última chance. Eu vou chamar aqui essa fulano, Beltrana, e você vai falar. Às vezes você nem quer, você tá indo assim, sabe? Você fala, ai meu Deus, tem que ser eu. E você vai, você fala, mas é muito diferente de você se levantar em rebelião. Como é o seu comportamento com a tua liderança? Você faz fofoca? Você está falando da tua liderança por aí? Sai falando com A, com B. Oh, você viu o que fulano falou? Você concorda com isso? Eu acho que isso não é de Deus. Eu acho que não está legal. Isso é rebelião. Você sabia? E Deus considera, no mundo espiritual, o pecado de rebelião é equiparado ao pecado de feiticeiros, de feitiçaria. Então, no mundo espiritual, um feiticeiro que vai lá fazer uma obra de feitiçaria e alguém que se levanta em rebelião, o diabo olha para você igualzinho ali, ó. Eis ali um feiticeiro. Eis ali um feiticeiro. Eu, feiticeira? É, feiticeiro. Então, o que você, né? Como a gente está se comportando, né? Mediante as decisões da nossa liderança. A gente está falando em grupos paralelos? Olha, eu acho que isso não está legal o que ela está fazendo. Que ele está fazendo. Ou você está falando com Deus? Uma coisa é você falar, às vezes, com uma pessoa que é alguém que é um amigo íntimo para você orar e tudo, que você sabe que não vai levar para outros, né? Às vezes você está falando com a tua mãe, né? Com alguém que mora com você, que às vezes com teu marido, você está falando isso com alguém que você sabe que não está fazendo uma fofoca. Mas às vezes, gente, você chama um irmãozinho ali da igreja e começa a se alastrar um assunto. Porque às vezes você nem imagina a dimensão que aquilo vai dar. Se você achou que aquilo não foi legal, ore, fale com Deus, espere o momento certo, e se for o momento, e se for para você fazer isso, chame a tua liderança e converse com a sua liderança. Aprenda a fazer isso, e você vai ver que diferença que vai fazer. Sabe por quê? Às vezes você pode estar perdendo as suas guerras, porque você está com o muro da obediência todo derrubado, por causa de postura com líderes. Tá? E número 7, entenda o tempo certo, o tempo favorável. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. E a Bíblia também fala que existe uma estação específica para a guerra. É a estação da primavera. E não é só a primavera natural. Se a gente sabe que na própria palavra de Deus, né, está escrito que primeiro aconteceu no natural e depois no espiritual, primeiro veio o homem natural com Adão e depois o homem espiritual com Jesus Cristo, a gente entende também que as estações terrenas, elas refletem as estações espirituais. O que isso tudo demonstra para a gente? Demonstra que há tempo que você deve se levantar para lutar, há tempo para você orar, há tempo para você jejuar. Então, às vezes, você está querendo se levantar para você interceder, orar, tá? Opa. Então, o que acontece? Deixa eu só...
Então, o que acontece, pessoal? Às vezes a gente quer interceder, a gente quer orar por alguém, a gente quer se colocar, né, na brecha por alguém, que na realidade não é o tempo de você entrar numa guerra, por exemplo, numa batalha por uma pessoa. Às vezes, por exemplo, né, você está aqui intercedendo, né, numa intercessão pela viagem que vai ser realizada daqui a pouco. Aí alguém está pedindo para você começar a entrar numa outra guerra. Será que é momento de você entrar nessa outra guerra também? Você tem que perguntar para Deus se é o tempo. Porque existe uma diferença entre você orar e você interceder. Você orar, o que acontece? Você está orando, é tua obrigação como cristão. Quando você ora, Jesus, ele está na brecha, ele está no meio. Mas interceder é muito diferente. Você entra com a tua credibilidade espiritual também. Você já viu como é que é? Quando você ora, você fala, Pai, você já viu? Quando Jesus estava orando, um pouco antes dele ser crucificado, ele pediu para que, se possível, fosse afastado dele aquele cálice, mas ele falou, contudo, faça a tua vontade. Isso é oração. Mas quando ele intercede, Moisés fez isso muitas vezes. Quando ele intercede, por exemplo, quando ele fala assim, olha, não estou pedindo pelo mundo, eu estou pedindo por aqueles que o Senhor me deu. Ele se coloca também, ele coloca a sua credibilidade em risco. Quando você intercede, por exemplo, você tem um amigo que tem uma empresa. Aí tem alguém que chega para você e fala assim, por exemplo, deixa eu ver um nome aqui, quer ver? Lourdes. Poxa, Lourdes, eu estou precisando de um emprego, não tem como você pedir para aquele teu amigo para me dar um emprego, não? Aí a Lourdes vai lá para aquele amigo dela e fala assim, fulano, por mim, vai. Tem como você dar um emprego para ele, não? Aí tá. Aí esse cara só dá o emprego para mim por causa da Lourdes. Se eu faço besteira, quem que ele vai atrás? Dela. Vocês estão entendendo que diferença? O papel do intercessor, por que ele tem que saber de guerra? É muito grave. Na hora, por isso que quando Deus coloca alguns intercessores para interceder por nações, ele falou assim, quando ele estava para vir com o juízo, acho que foi em Jeremias ou em Isaías, que ele falou bem assim, nem se juntasse Moisés com, acho que Moisés e Jó, não, Moisés e Jó, ele falou assim, nem se juntasse Moisés, e falou um outro intercessor, ele já falou Jó também, eu ia perdoar o povo dessa vez. O que é isso? Intercessores. Ele falou, nem se Moisés pedisse. O que isso significa? Que Moisés ia pedir, interceder, se colocando na brecha. Pai, olha para mim. Quando você vai interceder por alguém, sua vida tem que estar legal naquela área. Por quê? Na hora de você interceder, você fala assim, Pai, olha para mim. É lógico que você precisa, que na tua frente tem que estar Jesus, né? Porque senão a gente precisa da graça de Deus, mas para interceder, você está falando para o Pai olhar para você, que você está buscando santidade. Não é possível que a gente não tenha nada para apresentar diante do Pai, nenhum fruto. Tem que ter. Na hora de interceder, isso tem que contar. Existe diferença, sim, de uma pessoa da figura A interceder e do B. Lógico que tem. Tem os frutos que contam no mundo espiritual. Por isso Tiago fala, você tem tua palavra, eu tenho as obras. Eu tenho minhas obras para falar, que falam por mim. Aqui, botou aqui, Jeremias 15:1. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem, depois ainda fala alguma coisa com Jó. Depois, olha só que legal aqui, ainda que Moisés intercedessem diante de mim, não mostraria favor para esse povo. Olha só.
Conta ou não conta o tipo de pessoa que vai interceder? Claro que conta. Aí que tá. É tua força bélica que você está colocando numa intercessão. Orar, você pode orar. Então, sempre que você ora, você coloca a vontade soberana de Deus à prova. Em jogo. Tipo assim, ó, acima de tudo. Você não está pedindo assim, ai, pelo amor de Deus. Não. Você está falando, Pai, por favor, salva essa pessoa. Contudo, Pai, faça a tua vontade. Isso é orar. Você não está entrando nessa se ele falar que não. Interceder é diferente. Se ele negar, você vai pedir, implorar, até ele falar sim. Pode ser que ele continue negando, mas você vai implorar. No livro de Oséias, Deus mostrou por exemplo, mostrou um rio assim, pegando fogo, aí Oséias intercedeu e diz a Bíblia assim, e Deus voltou atrás. Depois ele mostrou um terremoto e Deus voltou atrás. Porque ele falou, não, Senhor, Jacó é tão pequeno. O que é isso? Deus deixou de fazer alguma coisa porque ele pediu. Isso é intercessão. Aqui, peraí, ó, Ezequiel 14:14. Esse aqui, ó, esse mesmo. Ó, ainda que homens notáveis, exemplos de livramento, como Noé, Jó e Daniel, tivessem nessa cidade por causa da retidão que demonstra, olha só, como que obra não conta. Demonstram, eles só conseguiriam livrar a si mesmo. Tem pecado que é tão louco que aquele princípio espiritual de que por causa de um justo Deus livra uma cidade não funciona. E você, como intercessor, para você não gastar a sua energia, você tem que perguntar para Deus logo se é isso ou não. Vai ir para outra. Eu não gosto de perder meu tempo, nem minha energia. Pai, como é que essa cidade vai dar certo? Eu posso continuar? Olha o cachorro roncando. É um cachorrão gigante que apareceu aqui. Então, assim, vocês, como intercessores, gente, é guerra. E tem muito mais campos, gente, tem muito mais gente para ajudar do que trabalhadores. E é triste. Mas vocês lembram a época do Covid? Que eles estavam falando assim, olha, no caso de Covid, se tiver alguém mais idoso e alguém mais jovem, que eles iam ter que escolher? Que tristeza. Sabe o que Deus me disse? Que nesse tempo do fim, na hora de vocês optarem, né, a liderança vai optar por algumas guerras. Olha lá, Alice, ó, entrou aí, vi aqui. Alguém me falou que ele entrou. No tempo do fim, algumas guerras, vocês vão ter que definir desse jeito. Pai, qual tem mais chance de viver? Triste, né? Dói falar. Só que vocês vão ter que confiar na liderança de vocês, porque Deus está levantando líderes. Porque vocês vão ter que entender as guerras que vocês vão escolher. Que não são vocês que vão escolher, vai ser Deus. Vocês viram aí, a Bíblia diz, vai ter guerra que você só consegue salvar a si mesmos. Não consegue salvar os outros. Tem lugar que é tão iníquo que o tempo que está chegando agora. Ontem, Deus me deu Oséias, o livro de Oséias. Depois vocês pegam para ler, curtinho. Acho que tem nove capítulos, vocês leem em 1 hora. 1 hora. Vocês pegam para ler. E estava falando assim, quer sinais de que Jesus volta? Tudo vai piorar primeiro, depois melhora. Está escrito bem assim. Piora para melhorar, piora para melhorar. Saibam escolher as guerras. Ponto número 7. Descubra o tempo favorável. Não vai sair ajudando todo mundo à torta e direito. Não é assim que vai acontecer no tempo do fim. Vai doer o coração? Vai. Mas está todo mundo em estágio muito doente. Lembra do Covid?
é muito doente para pouco leito. Eu sei que é triste. Você acha que meu coração não dói? Já chorei, já orei, já falei, já perguntei. Antes de falar isso aqui que eu tô falando para vocês. Por isso que eu não falo isso no Instagram. Perguntei se é assim. Chorei, rolei. Fiquei doente. Não são revelações assim da noite pro dia. Eu não estou trazendo uma coisinha para vocês. Eu estou trazendo coisas que eu ouvi do próprio Deus. E o que eu estou dizendo para vocês vai acontecer. E já está acontecendo. Então é assim. Vocês têm que imaginar o mundo espiritual agora desse jeito. As guerras que vocês vão entrar, assim. Covid é uma pandemia que ninguém está esperando. Assim vai acontecer no mundo espiritual. Como é que você vai escolher suas guerras? Pandemia, ninguém está esperando. São X leitos. Quem são os leitos? Vocês. Capacidade não é suficiente para o tanto de gente que vai pedir socorro. Como vocês vão escolher as pessoas? Probabilidade de quem vai conseguir viver. Quem vai ser o termômetro para dizer para vocês quem vive e quem morre? Espírito Santo. Ó, esse daí está no estágio terminal. O nível de iniquidade muito grande. É uma pessoa extremamente má. É um assassino. Como assim ele não é assassino? Matou muita gente. Às vezes não precisa de arma, não. É alguém, gente. Não tem aquela frase, né? Ah, você morreu para mim. Tem gente que, para chegar onde chegou, destruiu muita gente que ajudou no longo da vida. Tem gente ruim. Tem gente ruim demais. E que quando chega num certo ponto de iniquidade, tem gente que estuprou, que matou, mas que tá assim com o coração igual o rei Manassés, que saiu do pior e subiu, sabe? Deus me fez esquecer e o cara levantou das cinzas. Mas tem gente igual Jezebel que vai morrer igual nasceu. Jezebel não tem salvação. Então, Deus sabe quem são essas pessoas. E vocês, como intercessores no tempo do fim, não podem morrer junto com uma Jezebel da vida tentando salvar. E vocês vão ter que ter, sabe o quê? Frieza. Por isso que a Bíblia fala. Gente, intercessor é muito humilde, são simples como pombas, mas tem dor, pega tudo, todas as guerrinhas, mas não tem prudência da serpente. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Tem que ter, ó, equilíbrio aqui, ó. Para falar não. Não precisa falar não para a pessoa, gente. Você pode pegar e orar para aquela pessoa. Pai, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Às vezes a pior coisa que a pessoa fez, ela nem sabe, foi pedir oração para você. Quero golpe de misericórdia para morrer. Tô brincando, não. Porque a pessoa acha, às vezes, que crente é bobo. Cara ruim do ruim. Sabe? Acabou de destruir a mãe dele, fez coisa erradíssima. Ai, aparece com a cara de trouxa na sua frente. Ora por mim. Eu oro. Ó, Pai, venha visitar este homem agora. Faça a tua vontade sobre a vida dele. Ele não chega em casa, já chegou o juízo. Para aprender a ser gente. Antes de chegar no céu sem uma mão, do que chegar no inferno com as duas. Se a sua mão te faça pecar, eu prefiro que ele perca a mão dele, mas ele vá para o céu, ainda que seja pela dor. E nós precisamos entender isso enquanto intercessores. É doído demais. Você quer que todo mundo venha, que se quebrante, mas tem... Ó, é muito complicado, gente. Ai, dói. Dói, que os outros acham que a gente não sofre. Às vezes eu faço umas orações que Deus manda eu fazer, e eu chego em casa, eu choro 2 dias, 3 noites.
Só Deus sabe o que eu choro em casa. Mas eu tô firme. Em casa, ó, veio para cá, a gente chegou, veio esse guardião aqui, ó. Olha só, o gigantesco dorme da porta, não sai. Não sei de onde veio. A gente está num sítio aqui. E ele veio para cá. E ele enxerga o mundo espiritual, tem certeza. Certeza. Aí, não come, não bebe, não sei, não sei de onde veio esse cachorro. Mas Deus sabe, né? Olha aquilo ali, ó. Ele fica desse jeito. Ó, deixa eu ver se eu... Olha aqui. Assim. Sem se mexer. Por horas. É assim que Deus faz. Então, gente, nós precisamos entender. Você tem família. Família. E vocês, intercessores, estão onde? Frente de batalha. Não pode se dar o luxo de pegar a guerra perdida. Nem se Daniel, Jó, salvaria esse povo, porque o Senhor veio para fazer justiça. E às vezes é a justiça que vai salvar eles. Sai da frente quando chegar o leão. Sai da frente quando chegar o general. Saia! Sai! Não entre na batalha. Aprenda isso. Eu aprendi a duras penas muitas vezes. Agora, há 2 semanas atrás, a gente conclui agora com essa história para você entender quanto é grave. Há 2 semanas atrás, você nunca vai saber, por isso eu posso citar assim, né? Quem que é? Você nunca vai saber quem que é o nome. Então, eu tenho um dos pastores da denominação que eu estou, tem um filho que estava em pecado. Olha o que Deus faz. Por isso que eu falei, um filho que estava em pecado. E naquele dia, ele foi só por causa da a mãe dele, que também era pastora, estava no altar, todo mundo no altar. Só que o problema não é estar em pecado. O problema é ocultar o pecado e não confessar o pecado. E está tudo bem. E ele estava em um pecado muito grave. E ele mexia com o dinheiro da igreja. E o que eu falei? Eu falei assim, olha, eu estava no altar e estava vindo um anjo tão violento que eu, de uma ponta, você sabe como é que é a assembleia, né? Não sei quem já viu a assembleia, é assim, um monte de cadeirinha, que até eu chegar na cadeirinha final, que vem dos maiores para os menores, né? Eu estava lá nos menorzinhos, né? Vindo do lado de cá, eu vindo. Que quando eu vi a potência do anjo, eu nunca fiz isso na minha vida, Deus sabe. Eu levantei da minha cadeira, do altar, e fui na mãe do rapaz, que é uma das minhas, a única, na verdade, pastora. E eu falei assim, não deixe, eu não sei o que me deu. Foi o Espírito Santo, porque eu já tinha falado antes, mas, para aparências, como vocês não sabem onde é, não sabem quem que é, eu não falo, não exponho, ninguém, não tem nenhuma evidência, nem no meu Instagram, da minha igreja, então eu posso falar à vontade. Por isso que eu falo isso. E ela sabe também. Eu falei assim para ela, ó, não deixa o menino ceiar. De jeito, não deixa ele ceiar, cara. Eu só não fui, dei um tapa na mão dele com um cálice. Por quê? Eu falei assim, eu falei com a mãe dele é pastora, ela não vai fazer isso, ela sabe que eu sou uma mulher séria. Não deixa o menino ceiar, sabe? Ela olhou para mim e falou assim, agora que eu já falei para ele vir, ele vai ceiar. Só que o pecado do menino tinha se tornado carne. Por quê?
Porque o menino já tinha engravidado uma moça. De gêmeos. E, para manter as aparências, eu não quero saber. Hoje em dia eu não estou nem aí para aparência mais. Para manter as aparências, o menino, não, deixa ele lá tomar. Sabe o que aconteceu? Eu falo isso, agora eu estou com estrutura para contar. Uma das gêmeas parou de ser alimentada na barriga da criança. Agora ela está indo para outra cidade, porque, segundo os médicos, vai fazer uma cirurgia para ver se ela sobrevive. Porque a menina, se continuar assim, vai morrer. Moral da história. Por quê? Porque quando ela falou isso e ele tomou o cálice, eu vi, o anjo chegou e derramou o cálice na cabeça do garoto, do filho dela. Ele tomou aqui, o anjo derramou cá. Pá! Semana seguinte, aconteceu isso. Deus está assim, ó, a galope. Tá rápido. Quando eu soube disso, eu falei assim, pai, como eu oro? É uma criança, hein? É uma criança. Na mesma hora, sabe o que eu escutei? Você tem filho? Você acha que Deus é brincadeira? Você acha que ele não é fogo também não? Eu tenho um filhinho de 7 anos. Quê? Eu, ó, caí de chão, minha filha. Na hora. Falei, pai, eu fiz o que o Senhor me mandou. É uma criança. Mas eu sei, né? Agora eu tô aqui traduzindo o que eu falei, porque eu nem lembro o que eu falei direito. Que o Senhor, que eu não amo mais essa criança do que o Senhor. Não amo mais ele do que o Senhor. E eu te peço, faça a tua vontade, pai. Não sou louca. Eu tenho filho. E eu fiz tudo o que eu podia. Eu me expus. Eu saí de um canto a outro, fui falar com ela com o risco de levar até banco daqui a pouco. Ó, sinto muito, você faltou com respeito comigo, que é isso? Como é que você faz? Eu fiz tudo o que eu podia antes dele tomar aquela ceia. Ceia é um negócio tão sério que os outros soubessem. Deus está vindo para trazer um juízo sobre a terra que a gente não está... Gente, é um negócio muito sério que está acontecendo. Mas eu não pude interceder. Orei. Tempo oportuno de entrar em guerra. Você acha que meu coração ficou como? Mas saiba que a gente vai orar aqui agora para a gente sair do campo de batalha, a gente finaliza aqui que eu também tenho que ir para a igreja. Mas saibam de uma coisa. No dia que Deus falar, não ore, né? Como Deus já mandou Jeremias falar, não ore por esse povo. E você ameaçar, igual já aconteceu comigo, de sair uma lagriminha, para você não escutar o que Deus me disse. Deus me disse assim, pega o José, José meu filho, mata ele. No dia que você tiver coragem de dar o teu filho para morrer por ele, aí sim, você pode perguntar alguma coisa sobre isso. Eu dei o meu filho por ele. Eu tenho o direito a fazer o que eu quiser. A vontade de Deus é soberana. E eu quero que você entenda, antes de ficar com uma dosinha falsa, porque eu fiquei com uma dosinha falsa, mas de fato eu não daria o José por ele. Jesus deu. Jesus morreu, deu a sua própria vida e Deus deu. Ninguém ama qualquer pessoa mais do que Deus. Tá certo? Então é isso que eu queria passar, são esses 7 princípios espirituais que você precisa para guerrear, e que se você seguir esses princípios, de fato, você pode passar os seus percalços, porque nem sempre a gente consegue ter discernimento desses passos.
mas você vencerá suas guerras. Amém? Amém. Amém. Pastor, obrigado. Mas antes de sair, gente, eu queria só ler um texto que você estava falando aqui acerca daquelas pessoas que vão ser atacadas, né? Que não tem como mais se defender. Tem um texto aqui que eu estava até lendo isso, foi sexta-feira, quando eu estava indo lá para Moabe, e para a terra de Moabe, a gente está fazendo um trabalho lá, e eu estava indo e ouvindo, eu acho que era a Naira, e ela estava falando sobre esse texto, e aí você comentou, aí já eu queria só fazer essa referência. Deuteronômio 25 diz assim: lembre daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados, tá? Cansados, desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos e os retardatários. Então, desânimo, cansaço, os fracos e os retardatários. Então, que a gente possa estar no Espírito, porque é o Espírito que fortalece, o Espírito nos leva na mesma velocidade de Deus, né? O Senhor, ele nos fortalece os cansados, dá força àqueles que não têm nem vigor, Isaías 40, e a gente descansar em Deus, porque tem coisa que a gente não pode fazer. Acabou, Deus deu uma palavra, pronto. E descansar, né, no Senhor. E, poxa, que aula rica, meu Deus do céu. Sem palavras para te agradecer, pastora. Sem palavras. Vocês fazem o senhor faz um trabalho fantástico, pastor Beethoven. Não é qualquer pessoa que tenha a estrutura, né, são guerras bem pesadas aí, por causa do ambiente que vocês estão aí. Que o Senhor possa te revestir com os anjos necessários, já tem feito isso, te deu os revestimentos de batalha, eu vou estar orando agora, né, por você, pela tua equipe aí, pelos intercessores, e nós vamos estar saindo desse campo de batalha também, mas eu quero agradecer demais, porque a honra é minha de poder servir. Não é fácil, eu sei, né? Vamos orar. Pai, eu quero colocar diante de Ti, primeiramente, Pai, o Teu filho. Não quero colocar como servo, como guerreiro. Não quero colocar, Deus, como tantas outras atribuições que o Senhor nos dá na Tua palavra. Eu quero colocar o Teu filho, Beethoven, Pai. O Teu filho que já recebeu, porque o Senhor é eterno, então ele já recebeu uma pedra branca com um novo nome. E só ele, o Senhor, sabe qual é esse nome no mundo espiritual, assim como está escrito em Apocalipse. Pai, eu quero colocar o Teu filho nesta hora. E que como filho ele receba um revestimento de filho. Um revestimento de filho para ele suportar os dias que virão. E não só suportar, para ele prevalecer em força. Pai, que o Senhor dê a ele agora o revestimento de águia, citado em Isaías, Pai, que assim que o Senhor me dá direcionamento, o revestimento de águia, para que ele corra e não se canse, o revestimento, Deus, para ele enfrentar locais desérticos. Assim o Senhor me fala, porque o Senhor entregou para a mulher que estava sendo perseguida pelo dragão asas como de águia, e ela fugiu para o deserto, e aonde era escassez, para ela tinha lugar preparado. Pai, que nesta hora, este revestimento de águia, Pai, revestimento de força, de poder, revestimento que vem do norte, que seja, Deus, enviado agora, acoplados à armadura do Beethoven, do filho Beethoven, nesta hora, que seja feito isso, Deus, e em concordância toda noiva, a igreja diz amém. Nesta hora, Deus, nós saímos desse campo de batalha
corpo, alma e espírito alinhados com a tua vontade e em direção ao nosso destino profético, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos direcionando. Deus, nós estamos sendo escoltados agora pelos teus anjos, guerreiros, que estão nos escoltando no caminho de volta. Pai, se houve algum dano na nossa armadura, que o Senhor esteja nos revigorando, nos revestindo de força e poder necessários. Pai, nós tomamos todo o despojo dessa guerra, Pai, nesta hora, e pedimos ao Senhor que nos coloque agora no teu descanso, porque não podemos ficar o tempo inteiro em guerras, que agora nós estejamos dentro da tua redoma, nós, a nossa família, os nossos bens, como está escrito em Jó 1:10. Em nome de Jesus, fortalecemos-nos na força de seu poder, e assim nós encerramos esse tempo e seja também encerrado no mundo espiritual este tempo, e que nos seja imputado esse tempo como justiça e memorial diante de ti, que suba como um cheiro suave diante de ti. Em nome de Jesus, também fortaleça toda a equipe, também te peço pela Alice, Deus, a Alice que tem lutado e guerreado contra potências, Deus, contra potestades, que o Senhor esteja também dando todo o fortalecimento que ela precisa, pois tu sabes as lutas que ela tem enfrentado, mas eu sei que o Senhor tem dado a vitória para ela, que assim continue a fazer, Deus, porque o Senhor a chamou para algo grandioso em ti, e continue fazendo, revestindo seus pés como os das costas, como assim o Senhor me fala agora. Então este é o revestimento que eu peço por ela, pés de corça para Alice, que neste momento ela receba pés de corça e velocidade, unção de velocidade nesse tempo do fim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês. Vou correr. Eu quero que vocês todos também precisem correr agora. Amém, pastor. Obrigado. De Deus nada. te abençoe. Amém. Um abraço. Vamos nos falando. Sim, ok. Depois você me Um passa os seus cursos que você vai começar agora para passar para o pessoal aqui. Tá joia. Por Pode favor. deixar. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Paz, pastora. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Eu não sei se a Alice está aqui, se ela quer falar alguma coisa, quer deixar algum recado, quer ficar quietinha. Só mais uma coisa, até a Alice resolver. Sem pressão, tá? Fica tranquila. Gente, eu vou falar aqui desde já, porque a gente precisa tomar uma decisão. E para vocês estarem orando, né, eu falei para a Alice, falei para a Eline também já, porque eu preciso ir na Somália ou esse ano, em novembro. Ano passado eu não fui, e o pessoal já me ligou. Esse ano que vem. Então, eu queria que vocês estivessem orando para buscar, né, de Deus realmente essa questão da ida lá. É complicado ir para lá, não só pela questão espiritual, mas também por toda a questão de logística e financeira, tudo isso. Então, ore só para Deus dar uma palavra em relação a isso, se é para ir ou não. Ok? Uma das coisas que eu queria pedir para vocês. E qualquer coisa, nós estamos por aqui. Entre em contato com a gente está orando junto. Nas terças-feiras tem a reunião de oração. Ore para eu terminar o Salmo 91, que eu não saio do capítulo 8. Todas as vezes que eu sento aqui para dar aula, trava tudo, não consigo passar do versículo 8, quer dizer. E estou tentando, viu, gente? O pessoal aí que está fazendo o curso do Salmo 91, tenha paciência, por favor. Vai sair Salmo 91 até Jesus voltar. Se ele voltar antes de eu terminar, todo mundo já vai ficar sabendo junto com ele lá, e eu fico liberado do Salmo 91. Não concluí ainda, não. Mas vai sair. Amém? Creio que a Alice deve estar ocupada, talvez ela não possa dar uma... Ela falou que está dirigindo, pastor. Ok. Porque aqui eu não vi. Então tá. Amém. Alice, Deus te abençoe. Estou dirigindo agora, eu queria prestar atenção no trânsito aqui, mas eu vou passar rapidinho, tá? Estou indo buscar a Larinha. Um grande abraço a todos vocês. Gente, cola
na pastora Eline. Pastora Eline tem sido uma grande guerreira, ela realmente entende dessa área, é expert na área do campo de combate espiritual. E essa semana, né, agora que a gente está fora do campo de combate, o que eu peço para todos vocês que estão aqui é refoca no armazenamento. Deus tem falado para mim muito assim, busca medicamentos, antibiótico, band-aid, água, comidas. Tem um canal que acho que é Família X no YouTube, que eles explicam sobre armazenamento. É muito importante que vocês comecem a ter esse acesso de armazenamento e de você ter o seu equipamento de primeiros socorros em casa, coisas básicas, entende? Eu ensino isso dentro dos meus cursos, a você ter o seu bug out bag, que é tipo uma mochila para que você possa pegar suas coisas e ter esse inventário dentro da sua casa, para que você possa se retirar mesmo do campo de combate, né? Porque às vezes a gente não tem a energia necessária para lutar a guerra que a gente é exposto, né? A guerra ela só tem que ser lutada quando você treinou, preparou, visualizou sua vitória, né? Eles têm estudos aqui em Harvard que eles fizeram os fuzileiros navais, né? E falando que os fuzileiros que fizeram a visualização do campo de combate antes de entrar no campo de combate tiveram uma estatística mais elevada para vencer dentro do campo de combate, porque nós brasileiros nós não temos essa visão, sabe? Nós temos uma visão mais desenvolvida espiritualmente, que vai ser o que vai nos ajudar a vencer, mas nós não temos o que a Eline falou, né? Essa destreza, esse discernimento de decidir quem que precisa ser ajudado e quem não precisa ser ajudado, né? Dentro do campo de combate da fuzilaria naval, a gente não deixa ninguém para trás. E a Eline entregou outra palavra, né? Onde ela fala que você precisa ter uma triagem. A gente chama isso no campo físico de batalha, é uma triagem. Você decide quem precisa ser resgatado primeiro, né? E eu acredito que isso não aplica somente na sua vida de um campo físico, né? Oh, Alice, mas não tem guerra. Eu tô olhando aqui para o lado de fora e ninguém tá me atacando. Gente, preste atenção no que aconteceu agora com Lula. Olha os vídeos dele lá. Ele está arrumando confusão com pessoas perigosíssimas, tá? Eu não sei se o Lula consegue entender a gravidade da situação, dele não ter tido um posicionamento neutro no campo de combate dessa guerra híbrida assimétrica que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Isso coloca o Brasil em uma situação vulnerável na comunidade internacional. Isso coloca você, como brasileiro, como brasileira, vulnerável dentro do campo de combate internacional. Entende? Então, é necessário que você tenha essas conexões internacionais. Conexão com Beethoven, conexão com a gente aqui dos Estados Unidos, que você seja fortalecido dentro dessa comunidade paralela, entende? Então, não se esqueçam de, quando você tiver tempo essa semana, porque ainda dá tempo, eu ensino isso dentro da minha mentoria, pegue a água, 6 meses de armazenamento de água, gente. Garrafa PET é a coisa mais simples que tem para poder fazer armazenamento. Olha, eu já estou aumentando aqui, sabe, o meu toda vez que eu vou numa loja aqui dos Estados Unidos que tem equipamento, que tem... eu comprei agora um Power Wash, que é uma máquina que você pode limpar as coisas, porque no campo de combate você precisa ter um ambiente limpo, porque você acaba ficando sujo demais, aí isso atrai muitas doenças. Você pega, a gente chama de celulares. Então, álcool em gel, band-aid, antibiótico. Se você tem amigo médico dentro da nossa comunidade local, nós temos amigos médicos, entende? Esses amigos, eles ajudam a gente quando a gente tem acesso a armazenamento de medicamento. Porque se você observar nas farmácias agora, tá faltando, tá tendo a gente chama de shortage, que é uma deficiência de antibiótico. E quando faltar as coisas, igual faltou na época do corona, a gente não teve acesso, até papel higiênico acabou. Então, você precisa tratar como se você estivesse planejando para uma pandemia. Não precisa chegar lá no supermercado e gastar R$600, R$700 de armazenamento. Não, amanhã você vai lá e fala assim, vou comprar um pouquinho de água, vou comprar um pouquinho de arroz, vou comprar um pouquinho de feijão. Faz o inventário necessário da sua família
E fisicamente, olha o que a Maria falou, aprenda sobre ervas medicinais, armazenamento de ervas medicinais. Entende? Então, assim, é muito importante que vocês tenham essa destreza e esse preparamento. Eu prefiro prevenir do que remediar. Eu nunca quero acabar como a família, né, os amigos árabes que a gente tem, que não escutaram quando tiveram rumores de guerra, e hoje eles são refugiados em outros países. E o Brasil agora está tendo uma seleção incrível de brasileiros que entraram no campo de combate e agora estão voltando para o Brasil para treinar as pessoas para o campo de combate. Mas o brasileiro, ele quer deixar para a última hora. Não sejamos, que nós possamos ser pessoas preparadas para que você não seja uma pessoa que vai passar vergonha na frente de seus filhos. Fechou? Eu quero deixar isso bem claro para vocês, que entre no seu coração e que Deus possa confirmar isso para você durante essa semana. Pede confirmação de Deus, porque Ele não manda mensagem, ele confirma para que você possa ser uma pessoa mais preparada dentro do campo de combate. Fechou? Um beijo para vocês, Fechou. gratidão, Beethoven. Parabéns pelo seu trabalho, a gente É está junto. isso. Deus Amém. abençoe você e a sua esposa aí. Tchau, tchau. Precisamos de você junto. Tá bom. Tchau, tchau. Se cuida. Manda uma mensagem para você no WhatsApp. Então tá, gente. Amém. Boa tarde para vocês. Deus abençoe. Pastor, posso falar algo? Por não. Pois não. Essa semana, pastor, papai falou muito forte enquanto eu estava passando para eliminar algumas fotos, algumas coisas da minha galeria que estava travando meu celular. E quando eu olhei a foto ali da Somália, papai trouxe muito forte. E já era para me ter falado para ti, mas é no momento certo, né? Porque me veio à mente agora. Uhum. Papai falava muito, cadê a Somália? Está esquecida? E é muito forte isso que ele falou assim, porque eu comecei a lembrar daí quando o pastor foi lá, né? Comecei a lembrar das mulheres, comecei a pensar, cadê a Somália, né? E era para me ter te perguntado, e agora o papai me trouxe a lembrá-lo novamente. Então, eis-nos aqui para ajudar no que for preciso, tá? Para divulgar algo assim, tá? Porque eu sei que algo está acontecendo lá. Amém. Não ter discernimento agora. Amém. Mas eles precisam, principalmente nós que estamos aqui, porque senão o papai não ia me fazer lembrar desse momento, né? Primeira vez que nós fomos lá, nós perguntamos, nós temos uma reunião com os cristãos, deixa eu só parar de gravar. Ok.